Pronto. Já pode colocar o nome no chat, viu? Deixa eu fazer a apresentação da tela. Foi esse aqui, o último slide que eu comentei, tá? Tem mais gente pedindo acesso. William. Bom dia, William. Nome no chat. Vamos lá. Todo mundo já colocou o nome no chat? Então, ó, o último slide apresentado semana passada foi esse aqui. Eu já tinha comentado sobre os fatores da industrialização no Reino Unido, setores industriais e distribuição espacial da atividade industrial. E continuando, foi esse último aqui, ainda no mesmo tópico. Então, a gente vai falar, terminando aqui em Inglaterra, Reino Unido. A potência pioneira, porque foi o primeiro país a se industrializar no mundo, foi o Reino Unido. A primeira revolução industrial ela ocorre no Reino Unido exclusivamente, meados do século XVIII, por volta de 1750, 1760. E esteve à frente na segunda fase da Revolução Industrial, meados do século XIX, na segunda Revolução Industrial. Aqui, Adriel, bom dia, Adriel, nome no chat. E a partir da terceira Revolução Industrial, que foi após a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido perdeu, digamos assim, nessa corrida industrial, nessa corrida que foi a industrialização, em suas diferentes fases, o Reino Unido ele perdeu fôlego, perdeu força. Ele começou a... Porque durante muito tempo, desde o período, até mesmo no período que antecedeu a Revolução Industrial, o Reino Unido ele já era a maior economia do mundo, a maior potência econômica do planeta. Que, na verdade, essas potências econômicas do planeta, elas vão mudando ao longo do tempo. Quando tiveram início as grandes navegações, o Reino Unido não estava à frente, não era das principais potências marítimas e coloniais. Logo no início, quando o Brasil foi descoberto, por exemplo, quando começou a colonização das Américas. Chegou aqui o Márcio, bom dia, Márcio, nome no chat. Aí, com o tempo, o Reino Unido ele assumiu essa posição de destaque, né, como o maior detentor de riquezas no planeta, certo? E aí, tendo acontecido isso, o Reino Unido, com o tempo, ele foi perdendo força econômica e outros países passaram a ter um crescimento econômico num ritmo mais forte, mais acelerado. Mesmo tendo começado o seu desenvolvimento industrial bem depois do Reino Unido. Por exemplo, no período posterior à Segunda Guerra Mundial, enquanto que outros países mantiveram um ritmo de crescimento econômico bem mais forte, o Reino Unido cresceu num ritmo bem lento. Se tínhamos entre as maiores empresas do mundo, seja nos mais variados setores, né? Empresas importantes do Reino Unido nos primeiros séculos e nos primeiros momentos, a gente pode dizer assim, a partir do século XVIII, ao longo do século XIX e primeira metade do século XX, primeiras décadas do século XX, a gente tinha empresas do Reino Unido como aquelas que mais se destacavam no mundo. Chegando aqui o Guilherme. Bom dia, Guilherme, nome no chat. A partir da Segunda Guerra Mundial, no período posterior à Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido ele perde força também nesse quesito. Eu vou pular logo para o terceiro item aqui, ó. Existe uma revista especializada em economia global, que o nome dessa revista é uma revista eletrônica, né? Global Fortune 500. Se vocês pesquisarem no Google com paciência, vocês vão ter acesso a essas informações e já vão encontrar dados relativos ao ano de 2020. Essa revista, ela mostra as 500 maiores empresas
do mundo em cada ano. Aí lá apresenta o setor que essa empresa atua, se é automobilístico, se é banco, enfim, diz lá qual é o setor dela, se é farmacêutico, diz qual é o país dela, setor, país, o tamanho do faturamento dela no ano corrente, quanto ela aumentou o faturamento, aumentou ou diminuiu, né? Porque pode acontecer uma redução do poder da riqueza dessa empresa. O quanto ela aumentou ou diminuiu em relação ao ano anterior, a posição dela nesse ranking global 500, né? Se diminuiu, se aumentou, quantas posições subiu, quantas posições desceu. Diz também até a quantidade de funcionários que ela possui e a quantidade de países onde ela atua, né? E aí, normalmente, quanto maior, mais forte é a economia de um país, mais empresas dentro desse grupo, desse seleto grupo das 500 maiores do mundo, mais empresas tem. Então, hoje, por exemplo, os países que têm mais empresas dentro desse ranking aqui são os dois países mais ricos, Estados Unidos e China. E o Reino Unido, ele nos últimos anos, ele tem diminuído a quantidade de empresas do Reino Unido dentro desse grupo aqui. Isso mostra o quê? São sinais de enfraquecimento da economia. Se a gente analisar nos últimos... o Reino Unido ele deixou de ser a principal potência econômica do planeta após a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu de 1914 a 1918. Nós estamos em 2021. Então, nós temos eu vou colocar aqui o período do início da Primeira Guerra, né? Que foi quando mudou o cenário, mudou bastante o cenário político e econômico mundial. Então, a Primeira Guerra começou em 1914. Nós temos 107 anos decorridos desde o início da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, há 107 anos atrás, a maior economia do planeta era o Reino Unido, à frente de todas. Era o país mais industrializado, a maior potência econômica. Era o país onde circulava mais riqueza, enfim. A maior potência tecnológica também. Maior potência militar, maior potência em tudo. Aí, vamos analisar. Ao longo do tempo, o Reino Unido foi só perdendo posições. Foi superado pelos Estados Unidos. No período da Segunda Guerra, após a Segunda Guerra Mundial, com a recuperação econômica do Japão, foi superado pelo Japão. Também nesse período posterior à Segunda Guerra Mundial, a Alemanha se recuperou economicamente e passou o Reino Unido. O Reino Unido, em 1998, ele aparecia na quarta posição. França em quinto, Itália em sexto, China era só o sétimo. Brasil era o oitavo. Canadá não expõe o décimo. Dado de 2018, pulando 20 anos aqui, ó, nesse intervalo de 20 anos, né, 20 anos, a China, ela disparou, passou vários países, pulou do sétimo para o segundo. Se a gente pesquisar com calma no Google, a gente vai ver que o Reino Unido já deve ter sido superado pela França, porque, ó, em 1998, a diferença do Reino Unido para a França era esses valores aqui são em trilhões, né? Então, se você fizer a conta aqui, 1 trilhão e 641 bilhões menos 1 trilhão 503, dava 138 bilhões de diferença em 1998, do PIB do Reino Unido para o PIB francês. Então, o Reino Unido era o quarto. Aí, ó, aqui em 2018, a China já ultrapassou todos. Ainda só não ultrapassou ainda os Estados Unidos, mas há uma previsão de que até, no máximo, 2030, o PIB da China supere o dos Estados Unidos. 2030. Em 2020, eu vi em algum lugar, eu até tentei pesquisar, mas é um tipo de busca que a gente gasta muito tempo para encontrar, mas o PIB chinês 2020, se não estiver enganado, já estava na casa dos 16 trilhões e os Estados Unidos 21. Então, a diferença de China da China para os Estados Unidos já encolheu um pouco mais, certo? Renato Evans, bom dia. Bote o nome seu aí no chat. Certo, volta aqui. Bom, voltando aqui para a história dos PIBs. Aí, ó, em 2018, veja como a diferença do Reino Unido, que era de 138 bilhões para a França, já diminuiu. Deixa eu botar aqui o laser. Computador a laser. Ó, olha a diferença aqui como já caiu, ó.
2 trilhões 825 bilhões para 2 trilhões 777 bilhões. Aqui já caiu para 23 mais 25, 48 bilhões. Nesses últimos 2 anos, 2019, 2020, eu vou atrás desse dado, mas certamente eu acredito que o PIB francês ele tenha superado o Reino Unido e o da Índia também, porque o da Índia ficava 99 bilhões atrás. A economia indiana é uma economia que cresce a passos largos, certo? Cresce a passos largos. Então, isso mostra o declínio, o enfraquecimento da economia do Reino Unido em comparação com o cenário global das maiores potências econômicas. Apesar de que, nos anos 70 e 80, foram adotadas medidas neoliberais, como, por exemplo, privatizações, redução do poder do Estado, e isso foi feito com o objetivo de dar mais fôlego à economia do Reino Unido. E a partir dos anos 90, eles até tiveram, nos anos 90, uma retomada de crescimento maior do que a Alemanha, França e Japão. Que foram, por exemplo, o Japão, desde os anos 90, é um país que tem tido dificuldades para crescer na economia. A Alemanha, nos anos 90, foi um país que passou pela reunificação, porque até 1989 existiam duas Alemanhas, e quando houve a reunificação das duas, foi necessário fazer algumas ações econômicas para diminuir as desigualdades do lado oriental, que era socialista, em relação ao lado capitalista, que era ocidental, e isso gerou um certo retardo, né, um certo atraso na retomada do crescimento econômico alemão. E a França também teve algumas dificuldades, certo? Mas, por exemplo, os outros países, Estados Unidos, China, Índia, além de outros países, continuaram tendo um ritmo de crescimento econômico maior do que o Reino Unido. E uma prova disso é o que o número de empresas do Reino Unido na Global Fortune tem caído. A cada ano, percebe-se que diminuiu o número de empresas dentro das 500 maiores do mundo, e o posicionamento das empresas do Reino Unido no ranking tem caído degraus, né? A maior empresa do Reino Unido hoje é uma empresa do setor petrolífero, chamada British Petroleum, BP. BP é a abreviação de British, Petróleo Britânico. Ela tem caído alguns degraus no ranking e no grupo das maiores empresas do mundo tem diminuído a quantidade de empresas de origem do Reino Unido. Tá certo? Alguma dúvida até aí, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque a gente vai começar a falar agora sobre os Estados Unidos, né? Falando um pouquinho do processo histórico, né? Porque alguém pode questionar assim, professor, como é que os Estados Unidos se tornaram a potência que são hoje? Tem todo um processo histórico que ajuda a explicar o porquê. Primeiro aspecto que a gente deve abordar nesse sentido é o seguinte: os Estados Unidos foi colônia de uma potência europeia, assim como o Brasil. Só que houve uma diferença muito grande no tipo de colonização que ocorreu e nas características da potência colonial ou da metrópole que colonizou o Brasil. Comparar Portugal com Inglaterra, eu não me refiro às diferenças desses dois países hoje, mas mesmo ao longo do tempo, né? Por exemplo, Portugal, ele colonizou o Brasil e expandiu o território das terras portuguesas aqui. Vocês já viram em história que o Brasil que chegou à independência em 1822, ele era um Brasil bem menor do que o Brasil português no começo da colonização. Então, foi havendo expansionismo territorial ao longo do tempo do Brasil. E isso custou muito caro para os portugueses ao longo do tempo, manter o controle sobre essa imensidão de terras, embora tenha sido um país só, mas o Brasil é maior do que você tem que somar várias colônias espanholas, vários países da América do Sul para chegar ao tamanho do Brasil, né?
Então, isso teve um custo muito caro, um custo militar, um custo econômico. Os portugueses gastaram muito para manter o controle sobre essas colônias, que com uma certa frequência havia cenários de rebeldia, de tentativa de insatisfação, levantes, revoltas, desejo de separação, enfim. Essa foi uma preocupação que os ingleses não tiveram, tanto com os Estados Unidos, num primeiro momento. Só foi bem depois que isso aconteceu. E outra diferença muito grande é que, enquanto no Brasil houve uma colonização de exploração em todo o território que constitui o Brasil, nos Estados Unidos, embora tenha tido uma parte do território que foi colônia de exploração, mas houve uma parte nos Estados Unidos que foi colonização de povoamento. E isso representa uma diferença muito grande do ponto de vista social e histórico. Os países que foram colônias de povoamento, porque a gente pensa assim, equivocadamente alguém pode pensar assim, os países que foram colônias são países subdesenvolvidos. Nem todos. Os que foram colônias de povoamento são países desenvolvidos. Por exemplo, os Estados Unidos, a Austrália, Nova Zelândia foram colônias inglesas, só que foram colônias de povoamento, certo? Então, as características de uma colônia de povoamento são diferentes. Embora, friso novamente, o sul dos Estados Unidos teve um modelo de colonização e exploração também. Mas na colônia de povoamento, que no caso dos Estados Unidos começou no início do século XVII, anos 1600, por exemplo, por volta de 1607, começaram a chegar os primeiros colonos ingleses no que constituiu hoje os Estados Unidos. Eles vinham, né, naquele momento, não com o pensamento de enriquecer, extrair riquezas aqui nas Américas, nas colônias, e depois retornarem lá para a metrópole, no caso a Inglaterra, e usufruir da riqueza que foi aqui conquistada, comprar título de nobreza e esbanjar sua riqueza até o dia que morresse. Não. Eles vieram para as Américas para construir uma nova vida. Muitos deles trouxeram consigo uma nova visão religiosa, porque a Europa passava pelas reformas religiosas, né? E eles trouxeram um novo culto. Inclusive, até hoje, os Estados Unidos têm como religião predominante o protestantismo. Não sei se alguém não sabia disso, mas a religião predominante nos Estados Unidos é o cristianismo protestante, não é o católico, certo? Bom, isso representou também a diferença, porque ao virem para as Américas, para a América do Norte, né, para os Estados Unidos, esses colonos passaram a ter uma liberdade religiosa, porque havia perseguição, discriminação por conta dessa questão religiosa nesse momento histórico do século XVII na Europa, certo? Então, vir para as Américas, construir uma nova vida, significava uma mudança muito grande, uma liberdade religiosa, enfim. E eles se mantiveram assim, foram muito ligados. Eu vou passar adiante aqui. Não, mais adiante eu falo disso. Vou voltar para cá. Então, ó, no restante ao longo do século XVII e século XVIII, foram mais de 150, mais de 160 anos em que esses colonos chegaram, foram construindo sua nova vida aqui, foram produzindo riquezas ligadas à terra, ao cultivo da terra, foram desenvolvendo comércio, foram aprimorando as técnicas manufatureiras, né, que é como se fosse um estágio que antecede o desenvolvimento industrial, as técnicas de produção industrial, certo? E chegou-se ao momento em que a tributação, a excessiva cobrança de impostos por parte da coroa britânica, da coroa inglesa, gerou uma onda de insatisfação muito grande para esses colonos que começaram a lutar para garantir a independência. Eles se declararam independentes do Reino Unido em 1776, só que durante 7 anos, até 1783, os estadunidenses, a gente fala em americano, norte-americano, mas o termo mais correto é estadunidense, porque o Canadá é norte-americano também, o canadense.
E americano é qualquer um da América, né? Embora não seja um termo mais amplamente empregado, mas a expressão estadunidense é a melhor para fazer referência a quem é dos Estados Unidos, certo? Então, até 1783, 7 anos, portanto, porque após a declaração de independência, não só não houve reconhecimento por parte do Reino Unido, como também tropas do Reino Unido foram enviadas para os Estados Unidos para sufocar os movimentos a favor da independência. Só que não conseguiram sufocar, e em 1783, os ingleses, o Reino Unido, ele foi obrigado a reconhecer que a sua grande colônia da América do Norte havia se tornado um novo país, denominado de Estados Unidos da América, certo? Bom, e é bom que tem um filme que aborda muito bem essa temática que eu estou falando aqui, esse processo histórico. O nome do filme se chama O Patriota. É um filme antigo, já dos anos 90, acho que dos anos 90, onde o protagonista ele é o Mel Gibson. É um filme muito bom, eu recomendo. Tem algumas cenas pesadas lá, mas porque faz parte desses filmes que envolvem guerra, né? Bom, aí após a independência dos Estados Unidos, nesse restante de século XVIII, e principalmente a partir do século XIX, eles foram colocando em prática, foram consolidando essa independência, se estruturando melhor economicamente, e como um país, né, como um novo país, e foram adotando algumas políticas, alguns ideais políticos para serem colocados em práticas para garantir que os Estados Unidos alcançassem o mais rapidamente possível a condição de potência econômica, militar que é hoje, né? Então, o que ficou conhecido com o nome de Doutrina Monroe, Monroe ou Monroe, não sei qual é a forma correta de pronunciar esse inglês aqui. Esse nome aqui, Monroe, é uma alusão ao presidente dos Estados Unidos no período, né? No início do século XIX, James Monroe, viu, James, o seu xará, não sei se o James está aí na aula, James Monroe, certo? O que significa essa doutrina Monroe? Ela tem um duplo sentido. O lema da doutrina Monroe era o seguinte: a América para os americanos. Tem duas interpretações. Numa interpretação, digamos, mais simpática, mais digamos, agradável, seria o seguinte: afastar a influência europeia no continente americano como um todo. Por quê? Porque os Estados Unidos queriam garantir um expansionismo territorial, e a garantia desse expansionismo territorial se deu pela imposição de poder que eles foram constituindo ao longo do tempo e tomando para si, Estados Unidos, terras que antes eram controladas pela Inglaterra, pela França e pela Espanha. O México foi um pouco depois, certo? Então, eles queriam, na verdade, afastar a influência das potências europeias do continente americano, Inglaterra, França e Espanha, fazendo com que essas colônias que eram controladas por essas potências europeias deixassem de ser controladas por elas, né? Essa é uma visão mais de que a América deveria ser de controle, de domínio dos próprios americanos, habitantes do continente americano. É conhecido o gentílico, o gentílico é a denominação que é dada para fazer referência a um determinado país, né? O gentílico de Estados Unidos, embora a forma mais correta seja estadunidense, mas é conhecido por quase todo mundo como americano. Alguns falam norte-americano também, né? Então, a segunda interpretação da doutrina Monroe é que, na verdade, o continente americano deveria deixar de ser controlado por Inglaterra, França e Espanha, mas para ser controlado pelos Estados Unidos, ou seja, a América para o domínio dos americanos, cidadãos dos Estados Unidos. É tanto que o México depois sofreu muito, porque os Estados Unidos tomaram mais da metade do território que era do México no passado. Eu vou já mostrar isso. Certo? Por exemplo, vamos logo mostrar essa aqui, ó. Esse mapa. Quando houve a declaração de independência dos Estados Unidos, no ano de 1776, deixa eu marcar aqui com um pincelzinho, com a canetinha. Ó,
O território americano, na Declaração de Independência de 1776, era só essa partezinha rosa clara aqui que eu estou circundando. Só isso. As 13 colônias da América do Norte era essa área aqui, certo? No leste, no que hoje é o leste e nordeste dos Estados Unidos. Uma curiosidade. A bandeira dos Estados Unidos, ela tem dois retângulos. No canto superior esquerdo, tem um retângulo azul com 50 estrelas brancas. Essas 50 estrelas brancas são referências à quantidade de estados que o país tem hoje. Os Estados Unidos têm 5. A gente tem 26 mais o Distrito Federal, os Estados Unidos têm 50 estados. O território lá é mais fatiado do que o nosso. E é só um pouco maior, né? Que o Brasil, em termos de área. Aí, aí tem um retângulo maior, né? Que envolve o retângulo azul também, com listras vermelhas e brancas. Vocês sabem quantas listras são que tem lá na bandeira? São 13 listras. Essas 13 listras, que se alternam nas cores vermelha e branca, é porque eram 13 colônias quando o país começou. Eram 13. Se a gente for buscar no mapa histórico, a gente vai encontrar quais eram as 13 colônias. Certo? Bom, quando houve a declaração de independência, portanto, eram 13 colônias. Tá, o número 1 aqui, o território após a independência. Aí, 7 anos depois, quando o Reino Unido foi obrigado a reconhecer a independência dos Estados Unidos, a tomada da Grã-Bretanha após a independência. Em 1783, algumas áreas que ainda eram controladas pelo Reino Unido foram tomadas pelos Estados Unidos. Essa área aqui do nordeste do país e toda essa faixa verde aqui na região central, indo até a região dos Grandes Lagos. Mais do que dobrou o território, né? Em 1803, 20 anos depois, toda essa faixa número 3 aqui, amarelada, toda essa área aí, que até então era conhecido como Louisiana, esse nome Louisiana foi uma forma de puxar saco do rei da França, lá, quando deram a denominação, né? Essa área foi tomada da França. Aí dobrou de novo o território, né? Aí depois foi só continuando essa tomada. Os americanos chegaram e faziam o seguinte. No caso, foi comprado da França, mas eles chegaram e diziam assim, França, nós queremos comprar a terra tal e tal e tal, localizada aqui na América do Norte. Nós oferecemos tanto. Se a França achasse ruim o valor, achasse pouco, eles simplesmente, e a França se recusasse a negociar, eles simplesmente invadiu. Foi o que aconteceu com o México, né? Aí, ó, a Espanha, a Flórida foi comprada em 1819. Esse pedacinho aqui foi um tratado com o Reino Unido, mas a mesma coisa. Ou vende barato ou perde, através de guerra. É melhor vender barato do que resistir na guerra, gastar, morrer um bocado de gente e ainda perder o território. Mesma coisa aconteceu com esse pedacinho número 6, aqui, no Reino Unido também. Aí, ó, o Texas, no México. Ó, o Texas, o Novo México e a Califórnia eram áreas que pertenciam ao México. Essas 3 áreas somadas são maiores do que o México hoje. O México, na verdade, perdeu aproximadamente a metade do que era antes. Então, o México não quis vender pela proposta que os Estados Unidos ofereceu. Aí, os Estados Unidos, através de guerra, tomou o Texas do México. Mesma coisa aconteceu com a Califórnia. Pedaço aqui, número 9. O 10, eles viram que não dava muito certo entrar em guerra contra os Estados Unidos, terminaram vendendo esse pedaço aqui, que equivale ao Novo México. E aconteceu também com a Alasca, quando foi comprada da Rússia, que os Estados Unidos queriam ter controle sobre um ponto de acesso aqui para a Ásia, né? Controle dessa área aqui do Estreito de Bering. Eles viam como de importância estratégica. E o Havaí, que são essas ilhas lá no meio do Oceano Pacífico, foi anexado no final do século XIX, após disputa com o Japão, certo?
Então, eu vejo quanto os Estados Unidos eles colocaram em prática, não tardou muito tempo, menos de 100 anos após a independência, aproximadamente 75 anos após a independência, os Estados Unidos conseguiram expandir o seu território de mar a mar. É uma política que eles tinham lá. Expansão de território de mar a mar, ou seja, um mar no leste aqui, o Atlântico, ao outro lado, na costa oeste, no Pacífico, certo? Representaram uma enorme expansão territorial. A base de compra por um valor muito baixo ou de uma imposição de poder ou de guerra, né? Inclusive, além do derramamento de sangue nessas guerras que aconteceram, principalmente com o México, os Estados Unidos, eles precisavam povoar essas terras que eram compradas. Aí quem foi que sofreu com isso? Ó? Assim como ocorreu o massacre de povos indígenas aqui na América do Sul, no Brasil, por exemplo, lá nos Estados Unidos aconteceu algo parecido com os indígenas, os nativos de lá. Havia um verdadeiro massacre, um termo que se tem falado muito hoje, que é genocídio. Ocorreu um exemplo muito claro de genocídio, foi esse, na ocupação dos Estados Unidos, porque após anexar esses territórios, seja por meio de compra desses tratados, esses acordos ou de guerra, havia quem povoava essa maior parte aqui eram índios, indígenas nativos, e eles resistiam à presença desses novos cidadãos estadunidenses porque queriam se apropriar das terras que eram ocupadas por indígenas. E a diferença militar deles entre o colonizador, né, esse novo povo americano que constituiu o país e os grupos indígenas, era uma diferença militar muito grande. Então, havia, na verdade, uma verdadeira matança, caça dos indígenas que resistissem. Ele, inclusive, utilizavam técnicas cruéis de execução. Lá no filme O Patriota, tem um momento lá que o protagonista, que é o Mel Gibson, ele menciona, até mesmo antes da independência, houve aqui também, quando os colonos começaram a chegar, houve a presença de nativos, né? Então, na medida em que o colono chegava, ele gerava um conflito pela disputa do controle de território com os nativos. Lá no filme é feito é bom lembrar que esse filme é baseado em fatos reais, embora tenha todo um processo histórico por trás. Que tem filme que é baseado em fatos, em algum fato real, em alguma obra, mas a história ela termina sendo muito distorcida, não é muito o caso lá, certo? Apesar de que essas situações de heroísmo nos filmes sempre acontecem, né? Às vezes o cara é praticamente um super-herói no filme lá. Tem 100 caras querendo matar ele, ele mata os 100 e ninguém consegue matar o super-herói do filme. Bom, há exageros, né? É bom que se ressalte isso. Bom, então, lá há relatos, né, da matança desses povos indígenas com requintes de crueldade. E isso foi acontecendo na medida em que foi havendo povoamento, ocupação para a exploração econômica dessas áreas mais interiores dos Estados Unidos, que onde havia povos nativos espalhados dispersos por toda essa região, tá certo? Alguma dúvida, pessoal, sobre essa parte aqui? Vamos seguir adiante. Essa questão do Alasca já falei, do Havaí também. Agora a gente vai falar de fatores que favoreceram. A gente comentou sobre fatores que favoreceram a industrialização do Reino Unido, a gente vai falar aqui também de fatores que favoreceram a industrialização dos Estados Unidos. Eu já comentei um desses fatores, que foi o fato de que, deixa eu mudar aqui, o fato de que os Estados Unidos foram colônia, predominantemente, a gente pode dizer assim, uma colônia de povoamento. A maior parte dos colonos que chegaram aos Estados Unidos, eles não chegaram pensando em enriquecer e voltar. A maior parte deles foram se instalando nas colônias do norte, que foram as colônias que tinham essa colonização de povoamento, né, onde as pessoas vieram para construir uma nova vida, para exercer a liberdade de culto religioso, fugindo da perseguição religiosa que havia no continente europeu. E aí as práticas econômicas, né, o modelo de sociedade que eles começaram a implementar, desenvolver,
vão no rumo do desenvolvimento. Por exemplo, eles praticavam uma agricultura baseada no modelo da policultura, ou seja, você cultiva diversos gêneros agrícolas que venham contemplar a base alimentar deles. E caso houvesse um excedente, comercializariam esse excedente, e assim acumulariam riquezas, né? E o trabalho implementado era de base familiar. Essa situação aqui é completamente oposta ao que havia nas colônias do Sul, onde, sim, nas colônias do Norte também, quem trabalhava no campo era o trabalho da agricultura familiar, trabalho familiar. Quem for morar nas cidades, trabalhando no comércio, na produção de manufaturas, era assalariado, e havia aquela compreensão que era importante para eles de acumular riquezas, né? Isso foi importante para expandir a produção de manufatura, para fortalecer o comércio e os bancos. Nas colônias do Sul, era o oposto. Primeiro que nas do Norte se tinha a policultura praticada em pequenas e médias propriedades. No Sul, eram grandes propriedades. Pequenas, médias propriedades, pequenas ou médias propriedades, desenvolvendo a policultura e o trabalho de base familiar. No Sul, eram grandes propriedades, monoculturas. O que se cultivava não era o gênero alimentar, e sim o que ia ser exportado. O algodão, por exemplo, que nesse período já abastecia a produção, a demanda de produção de tecidos na Europa. O trabalho, ele era escravo. No Norte não havia trabalho escravo, o trabalho era de base familiar. A riqueza no Sul era concentrada nas mãos de poucos fazendeiros, detentores de uma imensidão de terras. No caso do Norte, a riqueza pertencia, o resultado da produção era da própria família, né? E no caso das colônias do Sul, como não havia um mercado interno grande, porque como se tinha o trabalho escravo, a mão de obra, o poder de compra era limitado, então o mercado interno era muito pequeno, né? E no Sul se tinha forte ligação política com o Reino Unido, com os britânicos, com os ingleses. Essa forte ligação política era estabelecida por essa relação colonial que existia no Sul, que era uma colônia de exploração. A parte sul dos Estados Unidos representaram um modelo de colonização de exploração, enquanto no Norte não. Então, no Norte não havia essa ligação política toda com o Reino Unido. Na verdade, os colonos do Norte, na medida que o tempo passava, eles ficavam mais desejosos pela independência, porque havia muita cobrança de imposto. Então, eles trabalhavam, e grande parte do que eles obtinham, produziam, ficava com a coroa, que explorava, cobrando impostos abusivos. Isso foi gerando uma onda crescente de insatisfação por parte desses colonos do Norte. Aí eles terminaram se unindo, né, somando esforços, reunindo dinheiro para comprar armamentos, e conseguiram também se somar aos fazendeiros do Sul, depois de um certo tempo, para lutar pela independência. Foi um momento em que o Sul e o Norte esqueceram as diferenças e somaram forças para se tornarem independentes do domínio da coroa britânica, certo? Só que após a independência, essas diferenças econômicas, políticas e sociais existentes entre Norte e Sul, elas não deixaram de existir logo após a independência. Essas diferenças continuaram existindo e se mostraram cada vez mais acentuadas, gerando a rivalidade entre Norte e Sul. O Sul e Norte, politicamente, após a independência, não conseguiram se entender, até que essa rivalidade chegou a um ponto extremo. Alguém quer falar? Alguém levantou a mãozinha aí? Deixa eu ver que eu fui sem querer. Alguém quer falar, meu povo? Não? O Arthur nem colocou aqui. Por que vocês não falam, rapaz? México terminava sendo maior que os Estados Unidos. Eu nunca parei para ver, assim, detalhadamente, pesquisar isso, mas metade do México foi para os Estados Unidos. Talvez não fosse maior, mas seria
uma dimensão muito parecida. Rapaz, por que vocês não falam isso durante a aula? Eu estou vendo aqui por acaso, porque eu voltei. E é uma participação interessante. Bom, então vamos lá. Essas dissidências políticas entre norte e sul dos Estados Unidos gerou o que a gente chama de Guerra Civil Americana, ocorrida entre 1861. Eu vou até colocar essa informação aqui, eu não finalizei os slides ainda não. Vou botar aqui. 1861 até 1865. Ctrl B aqui. Bom, alguém quer falar? Está postando aí. Fale, minha gente. Ou não é ninguém falando? Eu escutei um sinalzinho aí. Não tem mãozinha? Ou tem mãozinha? Tem não. Adriana aí, não? Alguém quer falar? Não? Adriana levantou a mão. Diga, Adriana. Ou foi sem querer? Pois abaixa a mão aí, aperta de novo. Aperta de novo aí que a sua mão baixa. Pronto. Vamos lá. Retomando aqui. Então, a guerra de secessão significa separação. Ela também é conhecida como Guerra Civil Americana. Aconteceu durante esses 5 anos aqui, ó, entre 61 e 65. De 1961 a 65. São 4, não, praticamente 5. Foi uma guerra em que o Sul queria se separar do Norte, criar um novo país, chamado Estados Confederados da América. Por que eles queriam se separar? Porque as lideranças políticas do Sul não concordavam com alguns ideais políticos do Norte dos Estados Unidos. Então, eles se organizaram para criar um novo país que, se eles tivessem conseguido se separar, criar um novo país, possivelmente a gente teria um país chamado Estados Unidos do Sul. E teria os Estados Unidos do Norte. Ou então podia ser outro nome, não sei se eles tinham. A princípio, a ideia foi denominar lá de Estados Confederados da América. Mas aí o que acontece? Essa guerra civil é quando grupos políticos de um mesmo país entram em conflito. Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão. Quem venceu foi o Norte. Por quê? Porque essa tentativa de separação do Sul, ela foi contida, foi impedida, né? Então, há diferenças chegaram a um ponto extremo e após a Guerra de Secessão, o Sul e o Norte, desde então, eles passaram a buscar se unir, a diminuir as diferenças, a caminhar no mesmo sentido. E aí, por exemplo, a economia da parte sul, ela começou a ir se fortalecendo cada vez mais após a Guerra de Secessão, né? Então, a unidade territorial mantida pela Guerra de Secessão foi a Guerra de Separação, mas, na verdade, que resultou na não separação, foi importante para manter a unidade territorial dos Estados Unidos e, dali em diante, eles buscarem unir os ideais, né, norte e sul do país, para caminhar no sentido do desenvolvimento, de uma maior igualdade econômica, porque quando você tem grandes desigualdades, a tendência é você ter perturbações de ordem política, de ordem social. Então, os americanos, os estadunidenses, eles compreenderam muito bem que era importante diminuir as diferenças entre uma parte e outra do país, certo? Além dessa resolução do ponto de vista político, digamos assim, as condições naturais dos Estados Unidos foram fundamentais para o desenvolvimento econômico e industrial do país. Os Estados Unidos, pelo tamanho do território que possuem, eles têm enormes reservas minerais, seja de carvão mineral, que naquele período era muito importante, né, porque até então, o século XIX era a principal fonte de energia utilizada ainda no mundo,
Depois de algum tempo, eles encontraram reservas de petróleo também, que continuaram sendo importantes para o desenvolvimento econômico e industrial do país. Minerais metálicos, minério de ferro, minério de alumínio, minério de cobre, extensas áreas com enormes jazidas pelo país, foram importantíssimos para o desenvolvimento de indústrias ligadas a essa exploração mineral, como, por exemplo, siderurgia, que é a indústria que transforma o minério de ferro no metal trabalhado, né? E você não encontra o ferro, o metal bruto, puro na natureza. Você encontra o minério e depois vai, através da siderurgia, separar, né? Que é os componentes os elementos que compõem o minério. E aí, assim, obter o cobre para a indústria elétrica, por exemplo, o ferro para o alumínio, para processar, para produzir automóvel, maquinário, enfim. E a hidrografia, né, a rede hidrográfica, os rios dos Estados Unidos foram e continuam sendo muito importantes, por exemplo, no transporte. O Brasil também tem uma hidrografia muito rica, mas os Estados Unidos usam muito melhor a rede hidrográfica deles do que nós. Lá, por exemplo, os rios eles são bastante utilizados para transportar grãos, para transportar produtos de origem agropecuária, para transportar bens industrializados, né? As hidrovias elas são bastante integradas ao transporte ferroviário e ao rodoviário. Por exemplo, se tem um trecho lá que precisa transportar cargas e tem rio nessa área, eles usam o rio, que é o meio de transporte mais barato. Depois leva para o trem e depois leva para a rodovia. Eles usam o meio de transporte mais barato até onde for possível usar. Só usam os meios de transporte mais caros se não for possível usar o meio de transporte mais barato, né? Então, isso foi e continua sendo muito importante para o desenvolvimento econômico e industrial dos Estados Unidos. E aí, os Estados Unidos se tornaram, né, nesse período já, segunda metade do século XIX, já dava sinais claros de que viria a ser uma poderosa potência na virada do século XIX para o século XX, coisa que se concretizou, né? Se concretizou e o país, ele desenvolveu, né, essa arrancada industrial, alguns fatores históricos contribuíram para essa arrancada, né? Como eu falei, a Guerra de Secessão, a vitória das colônias do Norte manteve essa unidade territorial, né? As elites dominantes do Norte, elas terminaram estimulando a imigração, foi o período que mais entraram imigrantes nos Estados Unidos, chegando de várias partes do planeta, principalmente da Europa, imigrantes ingleses, imigrantes alemães, imigrantes italianos, né? Século XIX foi um período que chegaram muitos imigrantes alemães e italianos nas Américas. No Brasil chegou, na Argentina chegou, principalmente italianos, nos Estados Unidos chegaram em todas as partes, né? Então isso foi importante porque foi aumentando o mercado consumidor. Esses imigrantes que chegavam aqui, eles tinham algum poder de compra. E tinham alguém que quer participar aí, alguém tocou de novo na mãozinha sem querer. Oi, pode falar. Tipo assim, o senhor falou que Quem depois é? da guerra. Léa. Leia. Oi, Léa, pode falar. O senhor falou, tipo assim, depois da guerra da secessão, eles meio que se juntaram para. Somaram força. Sim, para meio que ir na direção do desenvolvimento, né? Mas parece que essa união não foi, tipo. Foi só para o desenvolvimento mesmo, porque, sabe, vê se tem lógica que eu tô falando. Se eu não me engano, a parte norte era onde tinha mais negócios de escravos, negros escravizados, certo? Sul, parte sul. Que? Norte não. É a sul, tá certo. É a sul. Exploração era no sul, sim. Era. E aí, meio que o senhor sabe que hoje tem muito racismo lá, né? Tem. E aí, então, nesse caso, não foi bem a união de forças, assim. Foi só no sentido de industrialização e não no sentido econômico, porque essas diferenças, essa questão racial nos Estados Unidos, ela vai além da questão econômica, né? É algo que nunca foi, sempre existiu lá. Em alguns momentos chegou a uma situação mais extrema, mas continua sendo muito forte no país.
essa questão do racismo, ela não foi resolvida nesses momentos de união em prol da unidade territorial, em prol do fortalecimento econômico. Continua sendo muito forte. Na verdade, isso é um problema que existe em todos os lugares. Não há nenhum país onde que se tem registro de que o racismo seja mínimo. Sempre existe. Independente de ser por questão de cor de pele, né? Há diferenças também do ponto de vista cultural, dissidências de ordem cultural também. Onde, por exemplo, existe racismo contra asiático, contra árabe, e não apenas com negros, entendeu, Léo? Mas o que você está falando faz sentido, sim. É um fato, na verdade. Bom, então, só para finalizar aqui, né? Já foi o tempo. Vamos fazer o seguinte, como isso aqui demanda um certo tempo para explicar, eu vou deixar para retomar aqui a partir da próxima aula, tá bom? Porque senão eu já estou extrapolando o tempo. Eu comecei um pouquinho atrasado, tá bom? Então, bom dia a todos e até a próxima. E essa semana aqui eu vou postar a atividade, viu? Fiquem de olho aí no chat, tá bom? Tchau, tchau a todos, bom dia.